Para a gente continuar celebrando as indicações do Agente Secreto do cinema brasileiro como um todo, vamos conversar agora ao vivo com a atriz Laura Lufezi, faz parte do elenco do filme. Laura, muito boa noite, obrigado pela gentileza de nos atender. Queria saber então como você reagiu ao anúncio dessas indicações e contar um pouco depois como é atuar com agora um ator indicado ao Oscar de melhor filme como Wagner Moura. Você tem muitas cenas, né? Praticamente todas as suas cenas são contracenando com o astro de O Agente Secreto. Boa noite, gente. Que bom falar com vocês. Hoje foi um dia de muitas emoções e muitas entrevistas. A gente se reuniu aqui, parte da equipe em São Paulo, para poder ver essas indicações. A gente estava super positivo que pelo menos três viriam, e aí a gente teve essa quarta indicação que foi assim uma felicidade enorme, porque não existia essa categoria, né? A primeira vez nessa categoria, e o Gabriel Domingues está representando, né, o elenco, ele, o diretor de elenco. Então, é isso, o cinema brasileiro acabou de fazer história mais uma vez. Bom, e realmente eu nem parei para pensar nisso, como é contracenar com, né, indicado ao Oscar, mas eu posso dizer que contracenar com Wagner é um presente. Ele é muito doce, muito presente nesse sentido de ele não faz diferença. Eu estava ali fazendo o meu primeiro longa, ele que já é um ator mundialmente conhecido e me tratando e trocando comigo com respeito igual, como se eu fosse uma atriz como ele, assim, né? Então, realmente, assim, e acho que ele está indicado ao Oscar por isso, porque ele é esse ator. Então, faz todo sentido que ele esteja recebendo todo esse mérito da grande pessoa e do grande artista que ele é. Você mencionou, né, essa alegria da indicação por elenco, né, pelo casting. Como é que foi? Você falou um pouco dessa emoção. Imagino que todo o elenco fica, de certa forma, um pouquinho indicado nisso, porque, de fato, um dos destaques do filme, não só toda a trama, que é muito original, o mote do filme, a questão da memória, dessa importância, toda a forma como retrata, mas principalmente o que a crítica ouvida na nossa reportagem falava, desta coesão do elenco, não só destaque para o Wagner, para a sua atuação ali, que tem momentos, né, muito reveladores do filme, sem fazer spoiler aqui, muito tocantes do enredo do filme. Queria que você falasse um pouco de como foi o funcionamento de todo o casting, como vocês reagiram especificamente por essa indicação. Eu acho que foi uma emoção muito grande, principalmente porque esse elenco é muito interessante, como a gente tem assim atores como Wagner, Maria Fernanda, Alice, que, enfim, já são atores com uma carreira muito bem estabelecidas, conhecidos do grande público. Ao mesmo tempo, você tem pessoas que você nunca tinha visto no filme, pessoas que já tinham trabalhado com Kleber, pessoas que nunca tinham trabalhado com Kleber, porque eu acho que para além dessa diversidade, né, que é parte do Brasil, Kleber e Gabriel, eles foram muito atentos ao sentido que talvez cada ator tem de entendimento da cena e o que ele pode oferecer para Kleber passar o que ele mais queria no tom, assim, né, do filme. E para além disso, de cada cena, para além disso, uma coisa que Kleber e Gabriel sempre contam é que, claro que a atuação, né, e o trabalho do ator é a primeira coisa, mas que Kleber gosta sempre de ter um elenco e uma equipe com quem ele gostaria de trabalhar. Então não basta apenas você entregar a atuação que ele quer, que é o primordial, mas também uma pessoa que entende o filme que ele está fazendo e o que ele quer dizer com isso. E acho que nesse sentido o casting foi muito feliz. São pessoas que entendem o país que a gente vive e as complexidades desse país para poder contar essa história. E especificamente sobre a sua atuação, Laura, como é que foi a sua preparação e como, quando você teve contato com o roteiro, entendeu o seu papel, né, a importância do seu papel de fazer a ponte entre o passado e o presente
e revelar uma série de questões que estão que se perdem e tentam ser resgatadas do passado para o presente. Queria que você contasse um pouco como foi a sua preparação e a sua percepção no primeiro contato com o roteiro, com a história e com a personagem que você viveria. Eu primeiro recebi, durante os testes, apenas as minhas cenas, né? Então, só depois, quando eu recebi o roteiro inteiro, que eu passei para o filme, que eu pude compreender realmente como a Flávia, minha personagem, ela, ela dava um gap, né, nessa narrativa, ela mexe, né, com a estrutura narrativa, assim, contemporânea, e eu acho que isso foi fundamental, porque Kleber constrói exatamente para a gente entender essa diferença desses dois tempos. Então, as cenas contemporâneas têm um clima completamente diferente, uma estética diferente, né, uma narrativa acting até diferentes mesmo, ao mesmo tempo em que elas estão ali para mostrar que, apesar de ser muito diferente, ainda tem muita coisa daquele tempo presente ainda hoje, né? Então eu acho que a Flávia e aquele final, ele tá ali para a gente entender que esse passado, na verdade, ele ainda é presente, porque se talvez a gente não tivesse essas cenas contemporâneas, assim, né, a gente entendesse que aquilo ficou ali. Então, acho muito interessante como Kleber faz essa escolha de presentificar e dizer que isso ainda está acontecendo de alguma forma e a gente ainda está colhendo as consequências deste passado e dessas violências. Ô Laura, para a gente fechar, um outro aspecto que chama muito a atenção do filme, né, além de todo o contexto histórico, do próprio enredo, né, muita gente ficou ali curioso com a história da perna cabeluda e da forma como isso foi retratado no filme. A sua personagem não tem um contato direto com essa história toda, só no momento da pesquisa, né, que a sua personagem e a sua colega fazem, que vão tentar entender isso. Conta um pouco para quem não conhece, né, quem é do Recife, quem é de Pernambuco, estava mais familiarizado isso, como é que é nacionalizar e internacionalizar uma história tão peculiar, uma dessas lendas urbanas que todo lugar tem, mas cada uma tem a sua muito peculiar, né? Eu também não sou de Recife, eu conheci a lenda da perna cabeluda através do filme. Mas é muito interessante porque é uma lenda, né, que fez muito parte da infância e adolescência de Kleber e de quem viveu esses anos 70. E eu acho que Kleber coloca muito bem ali como também era um mecanismo político de fugir do que estava acontecendo no país e de justificar violências, né? Então, para além dessa lenda urbana, do folclore brasileiro, né, que é muito parte da nossa cultura, essa ligação com os mecanismos políticos de violência que o país estabelece para poder continuar fazendo com que a violência aconteça, né? Nós conversamos com a atriz Laura Lufezi, faz parte do elenco do filme Agente Secreto, que fez história hoje, 4 indicações ao Oscar, incluindo esta indicação de casting, que no fim das contas representa todo o elenco. Laura, parabéns a todos vocês da equipe. Dedos cruzados, claro, mais uma vez por mais uma ótima noite lá em março. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado mais uma vez, Laura Lufezi.